Alô, meu nome é Gabriel Mar e hoje eu vim aqui contar pra vocês como eu avalio os meus livros. Hoje é sexta-feira e como toda sexta-feira do Veda a gente tá fazendo o pedido de alguém de vocês. Esse vídeo foi pedido do Rodrigo Alves, que perguntou como que eu faço pra avaliar meus livros, o que eu considero importante, como que eu faço as críticas que eu faço aqui. Eu nem chamo de crítica, mas enfim, né? Tem uma coisa que eu acho super importante, uma coisa que eu não ouço tanto as pessoas por aí ao redor do Booktube comentando, mas é uma coisa que pra mim é o ponto de partida. Que é ao longo da história tentar entender o que aquele livro tá querendo ser, qual é a ideia dele, qual é a intenção dele no mundo da literatura, pra cabeça do autor, qual é o propósito daquele livro estar aqui entre nós. Claro que isso não vai ser uma verdade absoluta, até porque eu não estou na cabeça dos autores, então eu não sei de verdade o que eles estão pensando, né? Mas eu tento sentir pelo espírito da escrita das pessoas que eu leio o que ele estava tentando fazer com aquele livro. Mary Jane, por exemplo, é um livro que tem um tom completamente humorístico pra mim, tem uma proposta de narrativa que é mais ou menos voltada pro humor também, então eu não olho pra esse livro esperando que ele tenha a intenção de me contar alguma coisa muito séria, fazer reflexões profundas sobre a vida ou alguma coisa do tipo. Eu espero que os personagens se coloquem em situações que vão ser bem exploradas por esse tipo de humor que as autoras proporam. É assim que minha cabeça mais ou menos funciona. Que é muito diferente do que eu espero de Uma Vida Pequena da Hanya Nagihara, por exemplo. Pelo estilo da escrita, pelo estilo da narrativa, pela maneira como os personagens vão sendo apresentados pra gente, até pela maneira como ela apresenta o ambiente ao redor dos personagens, eu fico com a sensação de que é um livro que tem justamente a intenção de me contar sobre coisas sérias, sobre coisas profundas sobre a vida, propor reflexões sobre assuntos que eu nunca pensei, mostrar realidades que eu nunca vivi, e eu vou olhar pra esse livro esperando que todas essas experiências estejam dentro dele. Mas de vez em quando eu encontro aqueles livros que pra mim tem absolutamente tudo errado, mas só esse propósito é o que salva. Que pra mim é o exemplo de Dois Garotos Se Beijando, do David Levitan. Eu odeio quase tudo daquele livro. Não gosto da escrita, não gosto da narrativa, não gosto da escolha dos narradores, não gosto da maneira como a história evolui, mas o propósito do livro é muito bem esclarecido e é um propósito que ao longo da narrativa vai ficando cada vez mais claro e cada vez mais embasado e cada vez mais justificado também. É um negócio que como livro é muito bom. O propósito dele tá lá, ele cumpriu o que ele se propôs a fazer. O fato de eu ter gostado dele ou não é outra história. Isso é a minha experiência de leitura em relação à maneira como David Levitan resolveu contar essa história. Não tem nada a ver com a qualidade do livro em si, com o objetivo do livro em si e com a maneira como ele de fato foi apresentado para as pessoas. Então, mesmo não gostando de muita coisa no Dois Garotos Se Beijando, eu ainda dei 4 estrelas pra ele no Goodreads porque merecia. Outra coisa que é super importante pra mim é a maneira como o autor realmente escreve o livro. Ali escrever na mão mesmo. Escrever. Palavra depois de palavra. Isso é o tipo de coisa que faz a gente pensar que a leitura tá indo um pouco mais rápido, ou que ela tá fluindo bem, ou que ela tá fluindo mal. Tem autores que escrevem de um jeito que vai funcionar muito bem pra mim e outros que vão escrever muito bem, mas que eu simplesmente não vou conseguir ler 2 frases seguidas. Isso geralmente é uma coisa que eu levo em consideração pra mim quando eu tô pensando sobre o livro, mas eu deixo de fora aqui do canal porque pode dar a impressão de que talvez eu acho que eu faria um trabalho melhor do que o autor fez e não é essa a ideia. Quando eu penso nisso, não é nisso que eu estou pensando. Já li muitos autores iniciantes, por exemplo, que pra mim tem uma escrita muito imatura, uma escrita que não flui muito bem, que não corre de um jeito que é muito confortável, mas eu prefiro não mencionar porque eu acho que isso pode acabar atrapalhando o autor mais do que ajudando. Mas tem um livro que é muito querido por todo mundo no Booktube e que não é um tão queridinho meu assim, em que o grande ponto positivo pra mim, que é o fato de ter dado 4 estrelas pra ele ao invés de 3, é a escrita da autora e a maneira como ela contou a história da personagem. E eu estou falando de Fangirl, da Rainbow Rowell. Lendo Fangirl, eu tenho um distanciamento muito grande da Cat, que é uma coisa que me assusta um pouco, porque pessoalmente pensando, eu acho que eu sou muito parecido com ela em muitas coisas. Mas lendo a Cat, tem 1 milhão de coisas que ela faz que eu simplesmente não entendo, 1 milhão de comportamentos que não consigo me relacionar, mas eu continuava lendo a história dela, página depois de página, parágrafo depois de parágrafo, porque a escrita da Rainbow Rowell é muito boa, é muito legal, é muito confortável, tem muito mais a sensação de que ela tá contando a história pros amigos dela do que de que ela é uma grande autora renomada com 1 milhão de livros vendidos por aí pelo mundo. É que é 1 milhão que ela tem? Acho que ela tem mais. Outra coisa que eu observo bastante, que quando eu trago aqui pro canal eu sempre falo que é a sequência de eventos do livro, é a maneira como o autor organiza a trama em si. Como que a história vai acontecendo, como que a história vai desenvolvendo, como que passo após passo o protagonista chega no ponto final dele, que é lá nas últimas páginas. And the Rest of Us Just Live Here, do Patrick Ness, tem algumas coisas que eu acho que são meio superficiais na história. Eu já falei desse livro aqui no começo do Veda, e numa família só a gente tem toque, a gente tem distúrbio alimentar, a gente tem alcoolismo. Todos esses assuntos são mencionados, mas eles ficam ali numa base bem leve, sabe? Assim, não tem um grande aprofundamento em absolutamente nada. E é uma coisa que eu geralmente criticaria muito, justamente porque são muitas coisas que são mencionadas. Só que o foco do livro nunca prometeu ser esse. A premissa de The Rest of Us Just Live Here é contar a história das pessoas
pessoas que não são escolhidas pra salvar o mundo enquanto elas estão vivendo as suas vidinhas normais. E apesar de eu achar que esses problemas não foram muito aprofundados, eles acontecem ao longo da história como se fossem parte do cotidiano e da rotina dos personagens que estão aqui. Então a intenção dessas coisas todas estarem aqui não é de deixar o leitor triste, abalado e profundamente emocionado. É só de mostrar como é a rotina desses adolescentes que passam por esse tipo de coisas ou que lidam com pessoas que passam por esse tipo de coisas. É inserido de um jeito que é razoavelmente natural, que faz sentido pra construção da trama e que foi bem utilizado pelo Patrick Ness. E se você tá gostando desse vídeo, aproveita pra deixar seu like aqui embaixo, aproveita também pra se inscrever no canal se você não for inscrito ainda. Lembrando que dia 28 eu vou lançar um vídeo com 3 desafios aqui no canal pra vocês concorrerem às premiações que vão acontecer aqui no final do Veda. O vídeo vai sair às 10 horas em Manaus, o que deve ser 11 horas pra maioria do Brasil e talvez algum outro horário em algum outro fuso horário. Acho que no Acre deve ser 9 da noite ainda. Não sei. Não sei, gente. 10 horas em Manaus. Pesquisa aí que hora vai ser na sua casa. Outra coisa que eu presto muita atenção, e isso é mais ou menos óbvio, porque é uma das coisas que eu mais falo quando eu venho aqui, é na construção dos personagens em si. E esse eu acho que é um dos pontos que eu mais levo em consideração de verdade. E que é um dos meus pontos favoritos do Reality Boy da A.S. King. Esse livro não é perfeito pra mim como trama, porque as coisas que mais influenciam na vida do personagem aconteceram muitos anos atrás. Então a gente vê esses eventos modificando a vida dele, transformando a personalidade dele, tudo como flashback, tudo como coisa que é muito antiga. Então como trama não é perfeito pra mim, mas todos esses flashbacks vão acontecendo ao longo da história com a intenção de fortalecer a construção do personagem, de justificar a postura que ele toma em alguns momentos, de esclarecer o olhar que ele tem sobre as coisas, dar uma perspectiva melhor sobre situações que os outros personagens têm uma ideia completamente distorcida. Quando eu terminei de ler esse livro, eu não saí com a impressão de que o meu mundo estava transformado, mas eu saí com uma memória muito positiva e muito feliz a respeito do protagonista em si. Não dei 5 estrelas, dei 4 estrelas. Vai virar o nome desse vídeo. Não dei 5 estrelas. Existem alguns livros que simplesmente são muito legais de ler. Ponto. Acabou. Fim de história. E o que é legal de ler vai obviamente variar de pessoa pra pessoa, vai depender das coisas que você já leu ao longo da sua vida, das coisas que você gosta de ver, de assistir, e músicas que você ouve, essas palhaçadas lá tudo. E uma das minhas experiências de leitura mais animada e mais feliz e mais completa, e que eu saía sempre com a sensação muito positiva, é de toda a série do The Raven Cycle da Meg Stiefvater. Esse livro aqui é o terceiro da série, o Lírio Azul Azul Lírio, que não é o meu favorito de todos, pra mim o melhor é o Dream Thieves, o Ladrão de Sonhos. Mas tem uma coisa que acontece nesse livro que geralmente seria motivo pra eu perder um pouco das impressões positivas que eu teria dele. A Meg Stiefvater traz pra gente vários personagens novos de uma vez só, e eles não estavam em momento nenhum do passado nos outros 2 livros. Mas no final das contas, a maneira como a Meg introduziu esses personagens no final do livro, pelo menos, faz bastante sentido. E eles acabam contribuindo pra evolução dos nossos personagens, eles contribuem pra maneira como a trama evolui também. E a Meg faz a gente passar por tudo isso com uma escrita que é muito legal, é muito poética, tem muitas referências mágicas o tempo todo. A própria maneira como a Meg introduz magia nessa série inteira é uma maneira que eu nunca tinha visto, eu nunca tinha sequer imaginado. Enfim, subjetivo esse negócio aí. E mesmo sentindo alguns problemas com algumas coisinhas, a experiência de leitura e a sensação da leitura era tão boa, tão positiva, que eu nunca consegui dar uma nota menor que 5 estrelas. Então, pra responder a pergunta original, como que eu avalio meus livros? Eu olho pra esse monte de coisa, eu penso 2 mais 2, 3 mais 1, 5 mais 9, e aí se não tem alguma dessas coisas pra mim, pessoalmente, porque isso é muito pessoal, gente, avaliação é um negócio muito pessoal, é muito pessoal. Se eu pessoalmente não gostei de alguma dessas coisas, aí vai caindo ali a notinha, vai caindo um pouquinho, vai caindo um pouquinho. O que de maneira nenhuma não muda de fato a qualidade do livro em si, pra outras pessoas elas vão ter outras experiências. Isso é só a maneira como eu vi a história, como eu percebi o livro, como eu quis falar das coisas que eu vi e li e aconteceram. E é isso. E é isso, gente, esse foi o vídeo de hoje. Se vocês quiserem falar comigo, é só mandar alguma coisa pela caixa postal ou mencionar nas redes sociais, estão todas aqui embaixo na descrição, como elas sempre estiveram. Se você veio até aqui, muito, muito, muito obrigado. Meu nome é Gabriel Mar e esse vídeo acabou.